Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, abram lá. Filipenses, capítulo 4. Abra as escrituras, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Então abra lá. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Quero fazer uma leitura do verso 10 ao 17. Tá ok? Muito bem. Como vocês sabem, todo primeiro domingo do mês nós estamos aqui meditando numa série de estudos que chamamos de Os Combates da Alma. Exatamente. O que são os combates da alma? Os combates da alma são uma fé terapêutica, é um conteúdo terapêutico para o cuidado da nossa alma. Por exemplo, a Bíblia, ela tem várias orientações para nós, nos instruindo a como vencer o desânimo, a culpa, a ira, a impaciência. São várias lutas que nós temos em nossas almas que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fornece respostas para nos ajudar a como lidar com essas lutas. Então é isso, é um conteúdo da fé cristã, um conteúdo terapêutico da fé cristã que nos ajuda em nossas lutas. E hoje eu quero falar sobre como vencer a cobiça. Como vencer a cobiça. Eu já falei sobre como vencer a inveja, tá ok? E hoje eu quero falar sobre como vencer a cobiça. Eu sei que são pecados gêmeos, mas que tem algumas diferenças e eu vou entrar nisso. E Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto muito importante, que vai nos ajudar a vencer, né? Fica tranquilo, gente, a vencer a cobiça, tá? Amados, fiquem tranquilos, porque é geral. Estou vendo ali na rua que está escuro, mas eu não vou parar, tá bom? Eu vou continuar pregando. Eu estou aqui com a minha luz. Eu vou estar lendo para vocês vão ouvindo. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outro. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Amém? Conseguiram ouvir a leitura bíblica? Muito bem, vamos orar. Vamos orar nesse momento, vamos orar. Pai querido, fala aos nossos corações, mesmo diante da escuridão, ó Pai. Fala conosco, ó Deus. Edifica-nos na Tua palavra e ajuda-nos a vencer a cobiça, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua amada igreja, abençoa os meus irmãos que estão aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor, e que venha de encontro aos nossos corações, ó Deus. Que a Tua palavra venha brilhar em nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, carta de Paulo aos Filipenses. Antes de entrar no tema, eu quero chamar a sua atenção para uma visão geral da carta de Paulo, que merece algumas explicações. Quem escreveu Filipenses
foi o apóstolo Paulo. Ele que a escreveu, é uma das cartas que ele escreveu quando ele estava preso. Ele escreveu mais ou menos no ano 61 depois de Cristo. Quem foram os destinatários? Foram os cristãos da cidade de Filipos, que foi uma cidade muito importante em que Paulo plantou uma igreja cristã ali naquela cidade. A história está lá em Atos, capítulo 16. Qual foi o propósito? Por que Paulo escreveu essa carta tão abençoada? Foi agradecer aos filipenses pela solidariedade enquanto esteve na prisão e animá-los a se unirem e a se ajudarem mutuamente em Cristo. Então Paulo escreveu essa carta como forma de gratidão. Por quê? Porque no capítulo 4, Paulo ele escreve esse texto agradecendo pela ajuda dos irmãos de Filipos. Paulo estava participando de algumas viagens missionárias e a igreja de Filipos, que era uma igreja generosa e não avarenta, enviou alguns donativos para sustentar o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Quais são algumas verdades fundamentais que estão nesta carta? Diz o seguinte: o evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo em face das perseguições. Na época de Paulo estava tendo muita perseguição. Sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os cristãos. Paulo deixa bem claro na carta aos Filipenses que não adianta só crer em Cristo, mas a maior dádiva é sofrer pelo nome de Cristo. Os cristãos devem demonstrar o evangelho na própria vida ao servir uns aos outros a semelhança de Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses trabalha muito a questão da humildade. Assim como o nosso Cristo foi humilde, deixando a sua glória e se reduzindo à forma de homem, Paulo diz o seguinte: sejam humildes, assim como Cristo também foi humilde. Pois bem, essa é uma visão geral, bem reduzida e bem panorâmica da carta de Paulo aos Filipenses. Eu convido você a lê-la. Leia em casa. São 4 capítulos. Mas voltemos para o nosso tema, a cobiça. Eu quero falar com vocês sobre o problema da cobiça. Deixa eu apresentar para vocês sobre o que a Bíblia fala sobre a cobiça. A cobiça, olha como é sério. A cobiça é desejar algo a tal ponto que se perde o contentamento em Deus, ou que revela o descontentamento em Deus. Esse é o problema. Algumas pessoas que estão praticando o pecado da cobiça significa que perdeu o contentamento que tem em Deus. E quando nós perdemos o contentamento que nós temos em Deus, nós começamos a cobiçar muitas coisas que não fazem parte dos planos de Deus. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, Paulo escreveu assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que Paulo está dizendo? Olha só, uma vida de piedade, isso é uma vida com Deus, com contentamento, com aquilo que Deus nos deu, é grande fonte de lucro. O grande problema é que tem muitos cristãos que estão descontentes com as bênçãos de Deus. E sempre querem mais, e querem mais. O grande problema é que quando o pecado entrou no mundo, o ser humano se tornou um ser insaciável. Enquanto ele tem, ele quer mais e muito mais, mas nunca vai saciar o coração pecaminoso do ser humano. Olha só, aquilo que cobiçamos toma o lugar de Deus. Esse é o problema. Aquilo que cobiçamos, aquilo que tanto desejamos, muitas vezes toma o lugar que pertence a Deus. Esse é o problema. Por isso que Paulo diz que a cobiça, que vira uma ganância, se torna idolatria. Guarde isso aqui. A cobiça, no coração do ser humano, a cobiça ela produz a ganância,
E a ganância nos leva à idolatria, porque a cobiça nos leva a adorar muitas coisas, tirando o lugar que pertence a Deus. Esse é o grande problema da cobiça. Então, muitas vezes, aquilo que cobiçamos se torna o nosso ídolo e acaba substituindo o lugar de preeminência que pertence somente a Deus. Por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 5, ele escreveu assim, escute: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A palavra ganância é uma palavra grega que significa pleonexia. Pleonexia. Eu sei que você conhece a palavra anorexia. O que é anorexia? É a ausência de apetite, né? Esse é o problema de muitas modelos. Mas pleonexia significa apetite desordenado. É muito apetite. Então sabe o que Paulo está dizendo? Que aquilo que cobiçamos produz em nós ganância. Isso é um apetite desordenado. É um apetite desorganizado. É um apetite tão violento sobre aquilo que desejamos que acaba provocando em nós o quê? Idolatria. Aí passamos a adorar, a desejar ardentemente aquilo que acaba se tornando um ídolo em nossas vidas. Esse é o problema da cobiça. A cobiça leva à ganância e a ganância produz em nós idolatria. Idolatria. A cobiça é idolatria, pois o contentamento que a alma deveria encontrar em Deus começa a ser sugado de outra fonte. Querer ter mais do que não é Deus, mais apetite pelo que não é Deus, por exemplo, bens, sexo, posição social, prosperidade e fama. Esse é um enorme problema. Então olha só, quando Deus não é a nossa fonte exclusiva de prazer, quando Deus não é suficiente em nossas vidas, nós começamos a cobiçar certas coisas que nunca deveríamos cobiçar. Quando Deus não é suficiente para as nossas almas, acabamos e caímos na cobiça e passamos a desejar, muitas vezes, aquilo que Deus condena, porque tudo que vem ocupar o lugar que pertence a Deus se torna uma idolatria. Por isso, meus amados, que nós precisamos vencer a cobiça. A cobiça. Você já notou que os 10 mandamentos começam e terminam praticamente com o mesmo mandamento? Olha só, se você pegar o primeiro mandamento e o 10º mandamento, existe uma ligação muito grande, porque o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 1. Mas o último mandamento, que é o 10º, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Está ligado, sabe por quê? Porque quando nós cobiçamos algo e caímos na ganância, aquilo se torna o nosso Deus. Então deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Aquilo que você mais cobiça na sua vida, pensa aí. Pensa, a lista é grande. Aquilo que você mais cobiça na sua vida, eu quero dizer uma coisa triste para você. Isso que você cobiça é o seu Deus. É o seu Deus. Se aquilo que você mais cobiça na vida, se aquilo que o seu coração mais espera, se isso está acima do Deus verdadeiro, sinto muito, o seu Deus é aquilo que você cobiça. Você tendo ou não tendo, você desfrutando ou não desfrutando, aquilo que você mais quer na sua vida, se não é Deus, se Deus não é tão importante para você, se Deus não é a fonte suprema em sua vida, então a sua cobiça é o seu Deus. Tome cuidado com isso. A nossa cobiça
nos leva a quebrar o primeiro mandamento, porque nós passamos a adorar outros deuses, e passamos a quebrar o 10º mandamento, porque caímos no campo da cobiça. Uma coisa leva a outra. A nossa cobiça tira o nosso coração da verdadeira devoção a Deus. E o nosso coração fica dividido. Então tome muito cuidado com a cobiça. Agora, a cobiça tem uma irmã gêmea, a inveja. Eu já falei sobre a inveja aqui, né? A inveja, por sua vez, é cobiçar o bem ou algo do outro, mas com um agravante. Além da cobiça pelo que o outro tem ou é, há no invejoso o desgosto, o pesar, o ressentimento pelo desfrute e pela felicidade do outro no bem que se cobiça. Se a cobiça é um desejo tão ardente que tira o lugar que pertence a Deus, porque a gente está descontente, a inveja leva a desejar o que o outro tem. Mas com um agravante muito grande, com desamor. O invejoso, ele olha para o outro com ódio, com raiva e com ressentimento, porque o outro tem e eu não tenho. O outro está desfrutando e eu não estou desfrutando. Deus abençoou o outro, mas não me abençoou com a mesma medida. Então a cobiça leva as pessoas à inveja. Então, enquanto a cobiça é desejar algo a tal ponto que se perde o contentamento com Deus, a inveja acrescenta ao coração um toque de desamor, ressentimento. Enquanto a cobiça diz, eu quero aquilo mais do que tudo na vida, a inveja acrescenta o seguinte, que raiva, que inveja, eu também quero sentir o prazer que o outro está sentindo. Dessa forma, enquanto a cobiça quebra o primeiro grande mandamento do Senhor, a inveja quebra o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, quando nós cobiçamos alguma coisa, isso acaba substituindo o lugar que pertence a Deus e nós quebramos o primeiro mandamento. Mas daí a cobiça nos leva à inveja. Aí nós quebramos o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Porque em vez da gente se alegrar com as bênçãos do próximo, nós acabamos a invejar e a desejar aquilo que Deus deu para o próximo. E acabamos caindo nesse grande problema. Vocês estão entendendo o problema da cobiça? Agora, meus amados, eu quero apresentar para vocês algumas advertências contra a cobiça. Algumas advertências antes de nós voltarmos para o texto que vai nos ajudar a vencer a cobiça. E essas advertências eu tirei de um livro de um pastor batista norte-americano chamado John Piper. Ele escreveu um livro que chama Graça Futura. E ele, falando nesse livro, ele trata sobre o problema da ganância e da cobiça. E eu quero compartilhar com vocês algumas advertências que ele colocou com os textos bíblicos. Tá ok? Então a primeira advertência, olha o problema da cobiça na nossa vida. A cobiça nunca satisfaz. Nunca satisfaz. Por exemplo, olha o que diz Eclesiastes 5:10. Diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. É verdade. É verdade, porque parece que quem ganha 10 mil quer ganhar 50 mil, mas não é suficiente. Quem ganha 50 mil quer ganhar 100 mil, mas não é suficiente. Quem ganha 100 mil quer ganhar 500 mil, mas parece que não é suficiente. Aí as pessoas querem ganhar 1 milhão. Aí o rei Salomão está dizendo, olha, tudo isso é vaidade. Não faz sentido, porque não é suficiente, o dinheiro não é suficiente, as riquezas não são suficientes, isto não vai saciar o coração humano, se essa pessoa não estiver contente em Deus. É por isso que a cobiça nunca satisfaz. A pessoa pode até adquirir aquilo que sempre cobiçou, mas daí vai querer cobiçar outras coisas.
outras coisas. Por exemplo, Isaías capítulo 55, verso 2, o profeta diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? O que o profeta quer dizer? Olha, por que você fica gastando tanto dinheiro naquilo que não é prioridade, naquilo que não é importante, mas sempre naquilo que é supérfluo, porque nós cobiçamos sempre aquilo que é supérfluo. Nós cobiçamos muitas coisas que, se caso nós não tivéssemos, a gente viveria de qualquer forma. Mas a cobiça nos faz desejar coisas supérfluas. Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Porque ele estava falando sobre a briga de alguns irmãos. E ele diz assim: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste na quantidade dos seus bens. Segunda advertência: a cobiça sufoca a vida espiritual. Em Marcos capítulo 4, olha como é sério isso aqui. Jesus contando a parábola do semeador, ele fala algo muito assustador e que infelizmente eu tenho visto na vida das pessoas. Marcos capítulo 4, quando ele fala de uma semente, ele diz assim: outra parte caiu entre espinhos, a semente que caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. Esse é o problema. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, até crê na palavra de Deus, mas as preocupações da vida e as riquezas da vida, isso é, a cobiça, começa a sufocar a vida espiritual de muita gente. Eu não sei se você já conheceu, eu já conheci vários casos de pessoas que deixaram de buscar a Deus por causa das suas riquezas, porque começou a ganhar muito dinheiro, e isso não é pecado, mas o problema, quando a cobiça pelo dinheiro, pelas riquezas, vem substituir o lugar que pertence a Deus. Esse é o problema. Então, a cobiça, ela sufoca a vida espiritual. Terceira advertência: a cobiça gera muitos outros pecados. 1 Timóteo 6,10, Paulo diz assim: pois o amor, presta atenção, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor que as pessoas têm, a cobiça que as pessoas têm pelo dinheiro. E Tiago capítulo 4, Tiago exortando a igreja sobre essa cobiça, ele escreveu assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Esse é o problema. As pessoas cobiçam, não para glorificar a Deus, mas para gastarem seus prazeres. Aí, Tiago escreveu assim, de maneira tão dura: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Aqui Tiago está falando desse adultério espiritual, essa infidelidade espiritual, porque quando o ser humano cobiça algo, esse algo não é para Deus, é para gastar com os seus prazeres, com os seus prazeres. O problema é que a cobiça gera muitos outros pecados. Quarta advertência: o fruto da cobiça não servirá de ajuda na hora da morte. Não servirá. É por isso que Paulo, de novo, em 1 Timóteo 6, ele diz assim, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que se vestir, estejamos com isto satisfeitos. O que Paulo está dizendo?
Não adianta você cobiçar as coisas desse mundo, porque quando você morrer, você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Paulo, ele não está proibindo aqui a progressão na vida, não. Mas Paulo, ele está advertindo aqui o seguinte: aqueles que cobiçam tantas coisas nesse mundo, a ponto de se tornar um idólatra da sua própria cobiça, vão morrer e não vão levar nada. Todo legado, tudo aquilo que conquistaram, baseado na cobiça, vai ficar para trás. Não será levado nem para o caixão e nem para a eternidade. Nem para a eternidade. Quinto, a cobiça destrói a alma, gente. Destrói a alma. Por isso que Paulo, de novo, em 1 Timóteo 6, ele diz assim, olha o problema. Olha o problema da cobiça. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha que tristeza. O problema não é ganhar dinheiro. O problema não é você conquistar coisas nesse mundo. O problema é você cobiçar tanto isso e isto ocupar o lugar que pertence a Deus. Isso se torna um ídolo, um Deus na vida das pessoas. Vocês entenderam, gente? Vocês estão entendendo? Ok? Esse é o problema. Essas são as advertências que o pastor John Piper, baseado nos textos sagrados, nos falando sobre o problema da cobiça. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a cobiça. A cobiça nos destrói. E como diz Paulo aqui em Timóteo, muitas pessoas estão sofrendo por causa das suas cobiças, se envolverem em coisas que nunca deveriam se envolver, adquiriram coisas que nunca deveriam adquirir, foram para lugares, cobiçando lugares no qual nunca deveriam ir. E hoje estão pagando o preço, as consequências dos seus pecados por causa da cobiça. Tome cuidado. A cobiça nos destrói, porque vem ocupar o lugar que pertence a Deus. Como vencer? Como vencer a cobiça? Aqui em Filipenses 4, versos de 10 a 17, Paulo, ele nos ensina, ele nos dá alguns sinais, uma direção sobre como vencermos a cobiça. Tá ok? E eu quero destacar com vocês 5 pontos, 5 maneiras como nós podemos vencer a cobiça em nossas vidas. Então vamos lá. Primeiro componente para vencermos a cobiça chama-se humildade. Você pode repetir comigo para não dormir no escuro? Humildade, diga. Humildade. Agora, deixa eu ler o verso 10, eu não sei se você vai enxergar aí. O verso 10, Paulo falou assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo reconheceu que estava necessitado. Ele falou isso no verso 11. E quando teve a chance, agradeceu a ajuda recebida dos filipenses, louvou a Deus pelo que recebeu. O que é isso? Humildade. Humildade. Agora, olha só, deixa eu te explicar o contexto. A igreja de Filipos já tinha ajudado o apóstolo Paulo numa viagem missionária. Aí se passaram 10 anos, aí essa igreja de novo o ajudou. E aí quando a igreja o ajudou, ele com muita humildade, ele agradeceu essa igreja pelos donativos e pelo sustento que ele tinha recebido, né? Tomara que dure agora, né? Tomara que dure. Agora, Paulo ele foi humilde. Ele não agiu com ressentimento, dizendo assim, só agora que vocês vieram me ajudar. Ele não agiu com reclamação, só isso. Ele não agiu com revolta, agora não precisa mais. Não, no combate contra a cobiça, nós precisamos aprender a ser humildes.
Humildes, amado. A humildade de Paulo é o primeiro componente que nos faz vencer a cobiça. Por quê? A cobiça nos leva a querer mais. Mais. Não estou satisfeito, eu quero mais. Só que nessa redundância de mais, nunca satisfaz o coração. E Paulo está sendo humilde, dizendo assim, olha, eu me alegro porque vocês me ajudaram. Eu me alegro. Passaram-se 10 anos, vocês me ajudaram de novo, mas eu quero agradecer vocês pela oportunidade que vocês estão tendo agora em me ajudar. Humildade. A humildade nos leva a vencer a cobiça. Porque, amados, o humilde, ele é satisfeito com aquilo que ele é satisfeito com aquilo que ele tem, e ele não chega ao ponto de cobiçar coisas que vai ocupar o lugar que pertence a Deus. Humildade, seja humilde. Como eu falei, você não é proibido de conquistar as coisas desse mundo. Você não é proibido de ganhar dinheiro. Você não é proibido de crescer, e Deus ajuda. Mas a humildade leva o nosso coração à simplicidade e ao ponto de agradecer a Deus com aquilo que Deus está nos proporcionando. E não vive ressentido, porque o grande problema do cobiçoso, que ele é sempre ressentido, porque ele sempre quer alcançar mais e mais, e quando ele não alcança, ele reclama. Quando ele não alcança, ele vive ressentido, ele vive amargurado, ou vive amargurada, porque não conseguiu atingir aquilo que sempre cobiçou. E vive ressentido. Não foi o caso de Paulo. Paulo foi tão humilde que ele falou, eu me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Vocês me ajudaram e eu sou grato por isso. Eu sou grato por isso. Então seja humilde. A humildade nos leva a vencer a cobiça. Segundo componente, eu chamo de honestidade. Porque olha no verso 11, agora que temos luz, o verso 11 diz assim, olha que interessante. Verso 11 das Escrituras, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Tem uma tradução que diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Uma das razões para Paulo escrever aos Filipenses é a gratidão pela oferta recebida deles, como eu falei. As entrelinhas, no entanto, revelam que o apóstolo estava receoso de receber dinheiro deles, porque noutras ocasiões ele havia sido acusado de ter interesses gananciosos no ministério. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo, ele está aí corrigindo a igreja de Corinto, porque ele estava sendo caluniado, como se ele quisesse se enriquecer no ministério. E ele ensina, não, a Bíblia ensina que a igreja precisa sustentar os seus pastores para que eles possam pregar o evangelho, mas não para se enriquecer. Então aqui Paulo, ele estava receoso de receber dinheiro de novo da igreja de Filipos e ficar aquela impressão, olha, Paulo está recebendo muito dinheiro, Paulo está recebendo muito donativo. Aí sabe o que Paulo fez? Ele foi honesto e falou assim, irmãos, muito obrigado. Eu agradeço a ajuda de vocês, mas eu já tenho o suficiente e eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Então isso, gente, não é orgulho, isso é honestidade. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu já tenho o suficiente, eu já aprendi a me adaptar com aquilo que eu tenho. Ele estava dizendo mais ou menos assim, sou grato pelas ofertas de vocês, mas eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância, com muito ou com pouco. Agradeço a Deus e a vocês pela ajuda financeira, mas com ou sem ela, eu estaria bem adaptado. Isso é honestidade. Ele está sendo honesto, olha, eu agradeço, mas não precisa mais enviar mais, porque eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Aqui Paulo, ele não está destruindo a doutrina bíblica do sustento pastoral, como ele ensinou em Corinto, mas aqui ele estava de alguma forma se defendendo contra as possíveis calúnias
que poderiam falar sobre ele. Poderiam falar, olha, Paulo está pedindo dinheiro de novo. De novo está pedindo dinheiro. E aí, ele está sendo honesto, dizendo, olha, eu já aprendi a me adaptar. Interessante que essa expressão no grego, adaptar ou estar contente, ela vem de uma expressão que significa a serenidade que brota da autossuficiência. É como se Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo é o segredo da sua serenidade e do perfeito contentamento que ele tem em Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu já estou contente com aquilo que eu tenho. Então muito obrigado, eu estou sendo honesto com vocês. Eu já estou contente com aquilo que Deus tem me dado. Honestidade. Aí, deixa eu chamar a sua atenção. A nossa honestidade nos faz vencer a cobiça. Porque a nossa honestidade diz o seguinte, eu tenho o suficiente. Eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Então eu não preciso ter mais. Eu não preciso ter além daquilo que já é suficiente para mim. Porque Deus tem me ajudado. Isso é honestidade. Então, quando nós somos honestos, nós vencemos a cobiça, porque a cobiça nos leva à ganância, a cobiça nos leva ao desejo de querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E a honestidade põe um freio, a honestidade nos ajuda a frear e dizer assim, não, calma aí, muito obrigado, mas eu já tenho o suficiente. Eu já tenho o necessário para viver e para fazer o meu trabalho. Honestidade, seja honesto. A honestidade nos leva a vencer a cobiça. Certa vez, um comentarista britânico, ele disse que Paulo empregou essa palavra, né, adaptar-me ou viver contente, a fim de expressar a sua independência das circunstâncias externas. Estava sempre consciente de sua total dependência de Deus. O apóstolo era mais suficiente em Deus que autossuficiente. O próprio apóstolo escreveu em 2 Coríntios 3,5, a nossa suficiência vem de Deus. É isso que Paulo está dizendo, amados. A minha suficiência vem de Deus. Eu agradeço pela oferta de vocês. Ele estava sendo honesto. O que Paulo poderia fazer? Não pode mandar. Vocês querem dar? Manda. Pode mandar. Pode mandar o que vocês tiverem aí, pode mandar. Ele não. Eu me alegro com a generosidade de vocês, mas eu já tenho o suficiente porque eu aprendi a me adaptar pela suficiência de Deus a qualquer circunstância. Amém? Então, humildade, honestidade e terceiro, que é o mais importante, contentamento. Porque no verso 12, ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Contentamento em Deus. O segredo de viver contente é aprender a estar contente com Deus em toda e qualquer circunstância. Confiar na presença provedora de Deus e contentar-se com a presença prazerosa de Deus, tudo pela fé. Amados, quando nós temos um coração contente em Deus, nós não somos assaltados pela cobiça. Contente em Deus, seja na fartura ou na fome, seja no muito ou no pouco. Quando nós estamos com Deus, quando nós estamos satisfeitos com a presença de Deus, nós não somos nocauteados pela cobiça. Não somos. É impressionante que muitas pessoas, durante muitas vezes, acabam ganhando muito bem e depois, no final da vida, acaba ganhando menos. Né? E aí, parece que o contentamento some. Qual o problema? O contentamento é só quando ganha muito? O contentamento é só quando se mora bem em algum lugar? O contentamento é só quando tem muito dinheiro na poupança? É isso? Paulo está dizendo, não, eu estou contente em qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco, morando bem ou morando mal, eu estou satisfeito em Deus. Esse é o problema de muito crente. Tem muito crente que não tem contentamento em Deus e vive ressentido e só sente contente quando tudo vai bem.
quando tudo vai bem. E Paulo está dizendo, não, eu sou contente em Deus mesmo diante da fome, mesmo diante da escassez, mesmo diante de dias difíceis, eu continuo tendo contentamento em Deus mesmo na fartura. É isso que nos faz vencer a cobiça. É por isso que Hebreus capítulo 13, versos de 5 a 6, é um dos textos que mais mexe comigo. O autor dos Hebreus escreveu assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Olha que lindo, gente. É Deus dizendo, eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou abandonar você. Sabe o que é isso? Contentamento em Deus. Quando nós estamos contentes em Deus, nós temos a convicção que Deus está conosco. Não só na fartura, não só nos dias bons, mas também na escassez, na pobreza. Deus está conosco. E aí, quando o nosso coração está contente, nós vencemos a cobiça, porque pensamos que só seremos felizes quando nós conquistarmos tudo aquilo que desejamos. E não é verdade. Não é verdade. A felicidade humana não se restringe naquilo que o homem vem conquistar na sua vida. Isso não é verdade. O nosso coração é satisfeito quando estamos contentes em Deus. Amém, gente? É por isso que o Salmo 119, verso 36 e 37, o rei Davi escreveu assim: inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Está aqui. Esta é a oração que nós sempre precisamos fazer. Senhor, inclina o meu coração na tua palavra, para que eu possa sempre estar contente. Para que eu não venha ser inclinado com a ganância, mas inclina os meus corações. No combate contra a cobiça, nós precisamos aprender o segredo da humildade, da honestidade e do contentamento. Em quarto lugar, tem um quarto componente que eu chamo de confiança. Porque daí no verso 13, olha só que Paulo diz, escreveu, é uma das frases mais conhecidas da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é confiança. A confiança de Paulo em Cristo era o principal segredo de seu contentamento. O que Paulo aqui não está dizendo, porque esse texto aqui é muito mal interpretado. Paulo não está dizendo aqui que ele é um super-homem, tudo posso, que ele é um super-homem, e ele não está dizendo aqui também, não significa que Deus tivesse suprido todas as suas necessidades materiais. Não é isso? Porque no verso 12 ele falou que passou fome. No verso 12 ele falou que viveu na fartura, mas que viveu também com fome. Então aqui Paulo, ele não está dizendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades materiais, não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus sempre esteve com ele. Sempre esteve com ele. E que Deus sempre deu forças a ele para que ele suportasse os problemas da vida. É isso que significa tudo posso naquele que me fortalece. Aqui não é um atestado que você nunca vai ter um problema. Aqui não é um atestado que você nunca vai ter uma necessidade. Aqui é uma declaração que Deus estará com você, te dando força para suportar os problemas mais terríveis da vida. É nesse sentido que Paulo falou. Então é confiança. Então Paulo, para vencer a cobiça, ele confiou em Deus. Aí eu pergunto para você, você tem confiado em Deus? Você tem confiado na providência de Deus? Você tem confiado nos planos de Deus? Nos planos de Deus? Porque o grande problema, meus amados, da cobiça é o seguinte, eu acabei não falando. A cobiça é desejar algo que Deus não me deu. Isso é cobiça. É desejar algo que Deus não me deu. A cobiça é desprezar algo que Deus me deu.
A cobiça é desconfiar da bondade de Deus. Olha que coisa. A cobiça é desconfiar da bondade de Deus. A pessoa que tem problema com cobiça, ela está dizendo assim para Deus: Deus, o Senhor não está liderando a minha vida como eu deveria. O Senhor não está cuidando de mim como eu esperava. O Senhor não está me dirigindo como eu sempre esperei. Então, quando nós cobiçamos algo que ocupa o lugar de Deus, a gente está dizendo isso para Deus com nossas atitudes. A gente está desconfiando da direção e da liderança de Deus em nossas vidas. Esse é o problema da cobiça. Entretanto, quando nós confiamos em Deus, Deus, eu confio na tua bondade, eu confio na tua liderança, eu confio na tua direção, nós vencemos a cobiça. Amém? Quinto e último, o amor. Então, o que nos faz vencer a cobiça? Humildade, honestidade, contentamento, confiança e amor. Aí Paulo, ele fala desse amor da igreja. Porque olha que interessante, olha interessante o verso 16, quando ele escreveu assim, agradecendo, né? Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu explico para você, sabe que Paulo aqui está agradecendo? Pelo amor dos cristãos de Filipos. Nesse texto, Paulo faz a mesma coisa que ele fez no parágrafo anterior. Isso é verso de 10 a 13. Ele agradece à igreja pela oferta e se desvia de qualquer possível acusação de ganância, sendo honesto sobre onde estava repousado o seu coração. No parágrafo anterior, versos de 10 a 13, Paulo disse: obrigado, mas aprendi a viver contente em Deus. Nesse parágrafo, Paulo declara: obrigado, mas a minha alegria maior não é a oferta de vocês, e sim a bênção que eu tenho podido ser na vida de vocês. Sabe o que Paulo está agradecendo? O amor daqueles cristãos. O amor. Aquele povo era tão desprendido com cobiça, eles eram tão desprendidos com essas coisas, que por causa do seu amor, por causa da sua generosidade, eles ajudaram o apóstolo Paulo. O que eu quero dizer com isso? Um dos problemas da cobiça, gente, é a avareza. Muitas pessoas têm problema com cobiça, que querem mais e mais, são pessoas que não conseguem dividir aquilo que têm. Porque querem mais, querem acumular, querem mais e mais e mais. E quem tem problema com acúmulos, quem tem problema com cobiça, tem muita dificuldade de dividir aquilo que tem. Por quê? Porque quer mais, quer viver cada vez mais completo, quer viver cada vez mais em abundância. E quanto mais tem, muita dificuldade vai ter em dividir com os outros. Aí Paulo, ele está exaltando o amor dos filipenses. Olha, eu agradeço pela vida de vocês, porque vocês me ajudaram mais de uma vez. E que isso seja acreditado na conta de vocês. Não é que isso é uma barganha, né? Paulo não está dizendo aqui que quando a gente ajuda, a gente vai receber algo em troca, não é isso. É que Paulo está dizendo aqui que eles entenderam o milagre de dar do que receber. O milagre amoroso de dar do que receber. O milagre amoroso de dividir, de dar, sem esperar nada em troca. Esse é o milagre do cristianismo. Bem-aventurado é dar e dar do que receber. O cobiçoso não, ele só quer receber. Ele só quer receber. Ele só quer receber. E aquilo que ele recebe não é suficiente. Então ele quer mais. Ele quer mais. Mas o milagre do cristianismo está no ato de doar, de dar. Bem-aventurado é dar do que receber. Aí Paulo, ele exalta o amor dos filipenses dizendo o seguinte, que o amor nos leva a vencer a cobiça. Amém, meus amados? Fez sentido? Estes são as 5 lições, 5 pontos que nos levam a vencer a cobiça. A humildade, a honestidade, o contentamento em Deus, a confiança em Deus e o amor.
Isso nos faz vencer a cobiça. E eu termino com algumas perguntas, com 2 perguntas. Cuidado! Aquilo que você tanto cobiça pode se tornar o seu ídolo, seja o que for. O que você tem cobiçado em sua vida? Pensa aí. O que você tem cobiçado em sua vida? O que você... Pensa comigo. O que você tanto quer na sua vida? Que se tornou uma cobiça. Se isso que você quer, que se tornou a sua cobiça, vai ocupar o lugar que pertence a Deus, é um problema. Isso vai se tornar um ídolo. É por isso que muita gente não recebe aquilo que tanto deseja, porque Deus sabe que se Deus permitir que isso aconteça, aquilo se torna um ídolo na vida da pessoa. Aí Deus paralisa mesmo, não dá. Mas o problema é que muitas pessoas se tornaram idólatras por terem recebido aquilo que tanto cobiçaram. Cuidado. O que você tem cobiçado na sua vida? O que você tem cobiçado? Segunda pergunta. Você tem buscado contentamento em Deus para vencer a cobiça em sua vida? Você tem buscado contentamento em Deus? Contentamento em Deus. Está satisfeito em Deus? Tudo aquilo que Deus tem te dado, você está satisfeito? Você está contente? Seu coração está cheio? O que me assusta, meus amados, é ver pessoas hoje com corações vazios. E Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, Deus tem providenciado, mas parece que as pessoas não são satisfeitas. Sabe? O contentamento em Deus nos faz vencer a cobiça. E nós não perdemos a nossa vida por causa da cobiça. É por isso que certa vez Agostinho de Hipona, ele orou assim: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até que retorne para Ti. Sabe o que Agostinho está dizendo? Que a nossa alma só será satisfeita quando nós estivermos contentes em Deus. Você pode ter tudo que você já cobiçou, mas se você não estiver contente em Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre. É por isso que vários milionários não são contentes, está sempre faltando alguma coisa. É por isso que vários bilionários, eles têm tudo do bom e do melhor, mas sempre está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Deus. 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 E eu encerro com o Salmo 73, verso 25 e 26, quando o salmista ele escreveu assim, olha que lindo: que tenho eu no céu além de Ti? E quem poderia eu querer na terra além de Ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que lindo. Sabe o que o salmista está dizendo? Olha, a quem tenho eu no céu além de Ti? Se eu for para o céu, eu estou no lucro, porque eu vou Te conhecer, Deus. E quem eu poderia eu querer na terra além de Ti? Ele está dizendo o seguinte, ó, se eu estou na terra, eu já tenho tudo, porque eu tenho a Tua presença. A Tua presença me satisfaz. Nada nessa terra vai suplantar ou substituir a Tua presença, porque a Tua presença me satisfaz. O Senhor é minha herança. A minha herança não está nessa terra. A minha herança não está nas riquezas dessa terra. A minha herança é o Senhor. É o Senhor em minha vida. Oh, amados, se nós entendermos isso, jamais cobiçaremos as coisas dessa terra. Amém? Então vença a cobiça. Vença. Independente da sua idade, se você é um idoso, se você é um jovem aqui, tem a vida pela frente, não cobice nada além daquilo que Deus é em sua vida. Deus é suficiente e Ele vai nos levar nos lugares que Ele já tem preparado para nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nossa cobiça, que se transforma em ganância e que nos leva à idolatria. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a vencer. Ó Deus, abençoe o Teu povo, que o Senhor seja a nossa herança, o nosso contentamento, que o nosso contentamento esteja em Ti, Senhor. E
e que o Senhor nos ajude, que a nossa alma possa estar satisfeita em Ti a cada dia, Senhor. E perdoe os nossos pecados, porque somos falhos, ó Deus. Somos falhos, mas ajuda-nos a nos lembrar que o Senhor é a nossa maior herança. Nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.